agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, porque cada um que tem disposto, ó Pai, no coração de contribuir, de ajudar na Tua obra, Senhor, que o Senhor possa estar recompensando, que o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, muito mais, ó Pai, por essa pessoa, ó Deus. Se porventura tem alguém entre nós assistindo também, que está desempregado, ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo as necessidades dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, para que possamos ter nosso sustento, ter aquilo, ó Deus, pelo menos o necessário para a nossa existência aqui neste mundo. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você deseja contribuir, fique à vontade. Nós vamos cantar Jesus, o Filho de Deus. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conhecer. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Ela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração, O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conhecer. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. aplauda ao Senhor nessa hora, meu querido. Altar de adoração seja sempre exaltado,
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Agora sim, vamos aplaudir bem forte a nosso Pai. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, pode se assentar, por gentileza? Eu quero agradecer mais uma vez. Estamos ainda fazendo alguns testes ainda. Eu peço que você tenha paciência, tá bom? Em relação ao som, algumas coisas nós estamos testando ainda, então às vezes vai ficar um pouco meio complicado, mas estamos trabalhando para isso, para melhorar. Rafael está ali correndo com as coisas ali. Alguém nos visita pela primeira vez, que é difícil, até de máscara, até quem a gente já conhece, reconhecer as faces, né? Mas alguém nos visita pela primeira vez, levante a sua mão por gentileza. Ali, muito obrigado. Ali também, ali, obrigado. Mais alguém? Continue com sua mão levantada só um pouquinho, por gentileza. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja. E tem um formuláriozinho, se você desejar preencher, você fica à vontade, tá bom? É um prazer recebê-los aqui nessa noite, ali. Aqui na frente também, já pegou? Aqui na frente, mais alguém? São todos de casa, obrigado. Hoje é o primeiro culto, ao vivo, né? Ao vivo e presencial também. Então Deus abençoe. Nós somos, para quem não conhece, né, da Igreja Batista Esperança, uma igreja que tem prezado pela palavra de Deus, uma igreja que tem zelado pela sã doutrina, tá? E nós vamos continuar fazendo isso, tá? Trabalhando em prol da sã doutrina. E eu agradeço imensamente a tua presença aqui nessa noite. É muito gratificante para a gente e para Deus, obviamente. Tá bom? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, por gentileza. Provérbios, capítulo 14. Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele já tem dias vividos aqui nessa terra e muita experiência para contar. Então o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E nós vamos falar um pouco sobre a família. Os planos de Deus para toda a família. Não é só na área conjugal, tá? Porque às vezes a pessoa acha assim, só vai falar de marido e mulher. Não, para toda a família. Porque nesses momentos, irmãos, quem trabalha com pessoas sabe o quanto é difícil atender pessoas como, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, ansiedade e muitas outras coisas. E é o que mais tem. A quarentena gerou muito isso nas pessoas. Então a gente precisa cuidar das famílias. Amém? Amém? Então nós vamos falar sobre os planos de Deus para as famílias. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Provérbios. Nós vamos orar mais uma vez pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, venha iluminar os nossos pensamentos e as nossas emoções em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que muitos planos, muitos projetos o Senhor tem para a família do Senhor. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa estar unindo familiares, unindo, ó Deus, toda a parentela, ó Pai, que se porventura tem alguém rompido, ó Deus, em nome de Jesus, que venha fazer novamente as pazes, ó Deus, que venha novamente restabelecer a comunhão para a honra e a glória do Teu nome.
E nós te pedimos, ó Pai, fale conosco nessa noite, ó Deus. Agradecidos por tudo, ó Pai, por esse dia, por esse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Para que serve a família? Se eu fizesse essa pergunta hoje, ou se alguém fizesse essa pergunta para você, o que você diria? Para que serve a família? Se a gente pegar alguns anos atrás aí, nós saberíamos com certeza e bem fundamentado o que seria a família de Deus. O que seria uma família? Muita gente no passado, a família antiga errou, sim, e muito. Mas eles sabiam que era família. Sabiam que era família. Mas hoje, se a gente pergunta para alguém o que é família, eu sei responder? Eu sei responder o que é família? Porque antes não era necessário. Hoje é necessário tratar desse tema e para ter um conceito bem firmado do que é família. Como eu disse aqui, é claro que as gerações passadas erraram. Mas e a nossa geração? Também não tem errado? Mas muitas pessoas não têm ideia, conceito do que é uma família. Não têm ideia do que é uma família estruturada, do que é uma família que Deus fundamentou. Então muitas pessoas não têm essa ideia do que é verdadeiramente uma família. Mas como assim? Eu sei que é uma família, pai, mãe, filho e tal. Tem gente que não sabe que é assim. Tem muitas pessoas que não veem dessa forma a família. Então Deus tem muitos planos para você e para a sua família. É que muitas vezes nós não estamos entendendo esses planos, esses projetos. Às vezes nós falamos sonhos e às vezes é mais interessante nós falarmos que Deus tem objetivos. Nós temos objetivos bem firmados, definidos, do que apenas sonhos. E a gente precisa trabalhar em relação a isso. Hoje não vai ter slide por conta de algumas coisas que a gente está testando, então não vai ter slide, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar que seria refúgio nas dificuldades, que aí entra o versículo de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Por que nós precisamos de refúgio? Alguém trabalha aqui? A maioria. Você está no seu trabalho e você quer o seu lar terminando ali. Não, eu quero ir para casa, eu quero descansar. A gente precisa desse refúgio. A gente precisa desse lugar que nós possamos estar descansando, um lugar seguro, que tenha segurança. De repente você está no meio de uma chuva, não está num carro, você quer o seu lar. Eu paro às vezes debaixo de uma árvore ali, aquela chuva, não há segurança. Então a gente quer um lar seguro, a gente quer um refúgio nas dificuldades também. Então por que nós precisamos de um refúgio? Porque a vida nos apresenta situações difíceis, muito difíceis. Você percebe que a vida não é tão simples de ser vivida. Você já percebeu isso? Que a vida não tem alisado muitas pessoas. A vida muitas vezes tem vindo com grandes dificuldades, tribulações, e só Jesus para ter misericórdia de nós. Então a vida ela não nos poupa, tem muitas situações difíceis. E aguentar a pressão do dia a dia é muito complicado. Aguentar a pressão do dia a dia, por exemplo, do nosso chefe, lá na nossa empresa, no nosso trabalho, às vezes dentro da família também, a questão da pressão, e a gente, às vezes, nós não conseguimos digerir isso. A grande mídia não mostra, e nós também não temos o objetivo de ficar mostrando isso, mas há muitas pessoas, por quê? Porque a pessoa, quando ela observa de uma ótica, ela vai ver apenas daquela forma. Muitas pessoas se suicidando ainda. Principalmente nessa quarentena. A gente não fica divulgando, porque isso compromete aquele que está com um pouco de vontade de fazer o mesmo. Então não é divulgado por conta disso. Porque vai dar uma certa valentia para a pessoa fazer a mesma coisa. Então por quê? Por conta de refúgio. Às vezes ela não aguenta pressão e começa a complicar cada vez mais a sua vida. E viver é difícil. Não é fácil viver. Você sabe disso. Quem já enfrentou várias situações complicadíssimas aqui neste mundo sabe do que eu estou dizendo. Viver não é tão simples assim. Então, quais os tipos de dificuldades que nós estamos ou nós já passamos? Mudanças. Alguém já mudou aqui, por exemplo, para Araçatuba?
que era de outra cidade, veio para Araçatuba, aqui, algumas pessoas. Foi fácil no começo? Não é simples. Uma mudança é muito complicado. É a mesma coisa se você sair daqui, de uma cidade que você nasceu, e ir para um outro lugar. Questão da adaptação e muitas outras coisas. Então a mudança é muito complicado. Por quê? Porque geralmente nós temos medo do novo. Essa é uma verdade. Nós temos um pouco de receio com tudo aquilo que é novo. De repente eu vou trocar meu emprego, vou para o outro emprego. Eu fico meio receioso, eu fico meio com medo do próximo emprego. Como que eles vão me enxergar? Como que eles vão me ver? Então tudo que é novo causa um pouco de ansiedade na gente. Isso acaba sendo normal por conta da nossa humanidade. Mudança no emprego, de escola, não é simples. De repente tirar o seu filho de uma escola e jogar em uma outra, às vezes dá problemas, e muitos problemas. Outra coisa, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estilo de vida é mais complicado ainda. Eu tenho um certo estilo de vida, para mudar esse estilo é muito complicado. Amanhã, segunda-feira, é feriado aqui, né? Ou não? Basicamente sim, né? Alguns vão trabalhar, né? Mas amanhã, segunda-feira, eu vou começar a caminhar. Eu não tenho esse estilo de vida, mas amanhã eu vou começar. É simples? Não é simples. Então mudar um estilo de vida não é tão simples assim. Então tudo que é novo às vezes nos traz algumas consequências, nos traz um pouco de medo, de pavor. Mas a mudança muitas vezes ela é necessária. Outra coisa que nós temos, dificuldades que nós passamos, a questão do fracasso. Nós passamos por diversos fracassos e o fracasso ele é saudável, ele não é... eu fracassei, tenta de novo. E a gente vê isso em vários homens, pensadores do passado, né? Porque inventores também. Porque fracassaram e não desistiram, não desanimaram. E, tentaram até conseguir. Então o fracasso faz parte do ser humano. É absolutamente normal. O que acontece hoje no fracasso, que o meu filho não pode fracassar. Não sei se você já percebeu, o meu filho não pode fracassar. O meu filho não pode ter um encontro com a dor. Ele não pode. E nós colocamos ele dentro de uma redoma para que as tempestades da vida não o atinjam. Só que eu esqueço que o meu filho vai crescer e vai deparar com a vida. E aí? Ele está preparado para viver ou não? E nós estamos blindando os nossos filhos. Eu não estou dizendo que é errado, tá bom? Eu estou dizendo que muitas vezes o excesso protetivo é complicado. O excesso de proteção com nossos filhos não é saudável. Nós precisamos cuidar, obviamente, fazermos aquilo que é necessário, mas o que acontece é que muitos pais esquecem desse pequeno detalhe. Decepções lá na frente. Se você não foi criado para enfrentar decepções, enfrentar decepções, frustrações, nós temos isso. Não, essa vida, esse aqui faleceu sem passar por provações. Não existe. Por isso que nós precisamos criar os nossos filhos para ele ter uma ótica em relação à vida dessa forma também. Um dia ele vai enfrentar a dor. Pelos caminhos da vida, ele vai se deparar com algumas coisas assim. A família não deve ser um lugar de negação de dor. Meu filho, não existe dor. O mundo é uma fantasia. O mundo é uma utopia. Não é. Nós nos decepcionamos, nós passamos por diversas provações e assim nós vamos caminhando. Temos a graça de Deus em todos esses momentos, para que nós não desanimamos. Amém? Para que nós possamos estar caminhando o dia e o tempo todo. Então não negue para os seus filhos, não passe para eles a negação da dor, porque a dor acontece. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Outra coisa, outra dificuldade que nós temos, e a questão do refúgio dessas dificuldades, é a questão da rejeição. E eu vou tocar numa ferida aqui que é muito complicado. De repente você está pensando alguma coisa aqui e vai lembrar. Por exemplo, quem era o último a ser escolhido para jogar futebol? 2, 3, 4,
Eu sei que tem mais, né? Lógico. Nem todos são profissionais. Mas era uma frustração, eu me sentia rejeitado. Lá na escola, o time de basquete, de futebol de salão, de vôlei, de dama, qualquer... Fulano, eu quero ciclano, eu quero outro, eu quero esse. Você era o último. E esse sentimento de rejeição ia crescendo. Falei, por que eu tenho que ficar por último? Por que ninguém me escolhe? Por que ninguém me aceita? E eu ficava com esses pensamentos. E nós temos isso. Nós temos esse problema com aceitação, por conta da nossa natureza. Só que não se esqueça que a nossa natureza ela é caída. A natureza é caída, porém Cristo nos resgatou. Cristo nos deu vida e vida é abundância. Eu falei uma vez, quando eu fui para o seminário, eu tinha alguns complexos. Eu falei, eu não quero, porque eu não gosto nem de falar em público. Eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. E Deus foi trabalhando isso. 5 anos estudando interno em um seminário. Deus foi trabalhando até que eu consegui vencer. Mas não foi fácil. Eu conversando com um professor de oratória lá em Campinas um dia, ele falou assim, quando você fala para alguém, a plateia chama alguém para falar. Eles também têm vergonha, a maioria pelo menos. Então, da rejeição. O outro que foi escolhido para o namoro, e você não. Não, eu vou escolher, eu estou entre... Aí a moça fala assim para outra amiga, olha, eu estou entre esse e aquele, e agora, em quem que eu escolho? Escolhe o outro, rejeita o outro. E ele fica sabendo. Sabe, esse negócio de rejeição, isso é muito complicado também. A rejeição na escola, e como que é difícil lidar com a rejeição. Nós, adultos, temos dificuldades. Imagina uma criança, um adolescente, um jovem. Então nós precisamos passar para eles que eles são aceitos. Uma coisa, nós somos aceitos por Deus. Deus nos aceitou. Então isso não tem nem comparação. Deus tem nos aceitado. Então essa questão eu posso descansar que o Senhor está comigo o tempo todo. A outra questão, a questão dos imprevistos na nossa vida. Por exemplo, um acidente de carro. Está tudo bem, você está fazendo planos para o futuro, um acidente de carro, seu carro quebra, alguma coisa acontece. Oh, cadê meus planos? Olha o meu futuro indo por água abaixo. Os imprevistos da vida. E acontece. Um problema financeiro, não sei porque eu estou dizendo isso, porque quase ninguém tem, né, ultimamente, mas precisamos falar. Problemas financeiros, como que eu lido com isso? Por exemplo, numa pandemia, num momento como esse, como que eu lido se eu não tenho nada em caixa? Entende? Eu vou piorar as coisas. Então a gente precisa pedir a sabedoria e pedir... Quinta-feira, irmãos, quinta-feira, Deus é testemunha. Eu acordei e eu comecei, puxa vida, a igreja podia voltar junto com todos, porque a igreja seria a última para voltar. Mas nós oramos para que o comércio volte, tudo volte. Né? Lógico, os cuidados, para que não haja, né, uma crescente aí na pandemia. A gente ora para isso. Só que o que acontece? A igreja, naquele dia, uma irmã me mandou uma mensagem, olha, está tendo uma live com o prefeito. E eu comecei a interagir na live. Ela falou, não, pode abrir? Pode abrir. E aquele dia eu senti um desejo até de chorar. Porque Deus está respondendo às orações. Então, isso foi um imprevisto que aconteceu, a pandemia. Foi um imprevisto. Então, com isso, os problemas financeiros acabam acarretando. Um diagnóstico de uma doença incurável, por exemplo. Como que eu lido com isso? Então, são as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, esse refúgio das dificuldades é na família. Eu tenho uma família. Então, eu chego em casa, eu tenho alguém ali que eu sou aceito, eu tenho alguém que cuida, eu tenho alguém que pode me dar um abraço, que pode conversar comigo. Então, é um refúgio. Eu sei que, infelizmente, algumas famílias não são assim. Eu estou fechando os olhos para isso. Eu sei que existe. Mas precisamos orar para que Deus nos dê uma família dessa forma. Nós precisamos orar a Deus para que isso aconteça. Em segundo, o centro de aprendizado para a nossa vida. Tem um verso do Carlito Paz, ele diz assim, a aprendizagem dentro de casa acontecerá naturalmente,
Por isso mesmo os filhos revelam tanto os seus pais. Então isso acontece, o aprendizado dentro da nossa casa, ele acontece porque os filhos, naturalmente, eles estão observando os seus pais. E você pode reparar, quando o pai ou a mãe começa, por exemplo, a falar mal de alguém, a pessoa chega, o filho já se fecha. O filho já não, opa, esse aí, meu pai andou falando dele. Minha mãe andou falando dela, entende? Então isso aí é um centro de aprendizado dentro da minha casa. Então meu filho está me observando, não é só o que eu falo. Aquilo que eu faço também. Os filhos ensinam os pais? Sim ou não? Os filhos ensinam os pais. Mas, só que o dever é dos pais também ensinar os seus filhos. Não é somente o filho ensinar o pai. Eu aprendo muito com meu filho, com a minha filha, questão tecnológica, algumas coisas eu não entendo, não compreendo, passo para ela, eu aprendo. Mas coisas de vivência, empirismo, coisas de vida, eu preciso passar. Olha, eu já passei por isso, e eu posso te ensinar. E meu filho aprende comigo, o filho ensina os pais, e os pais devem também ensinar os filhos. Não é também somente ficar calado, eu preciso falar. Eu preciso também dar bom exemplo. Efésios capítulo 6, vamos abrir para lá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Um versículo bem conhecido pelos filhos. Os pais conhecem, mas os filhos gostam de jogar esse versículo, né? Efésios 6,4 diz assim: Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Só os filhos vão dizer amém. Pais, não irritem os seus filhos. E às vezes eu gosto, não, às vezes eu vejo pais assim, quer ver, eu vou irritar um menino, quer ver, fica olhando, ó, e começa a irritar. Aí o coitado não sabe o que fazer, né? Ele fica meio que perdido. Então, pais, eu não posso ficar irritando o filho o tempo todo. É lógico que isso aqui não é um versículo isolado, né? Ele está dentro de um contexto. A gente também não pode, não é que o pai ele não pode irritar os filhos, mas e aí? E o filho pode irritar o pai? Não, não pode também. Então, é uma via de mão dupla. Os aprendizados, relacionamentos saudáveis dentro de casa, não um relacionamento tóxico. Dentro da minha casa, os relacionamentos são saudáveis ou não? Ou são relacionamentos que não é legal para conviver? Porque ninguém quer um ambiente que você não se sente seguro, você não sente segurança, ninguém gosta. A pessoa quer sair do trabalho, quer sair de algum lugar, eu quero ir para esse lugar aqui, porque eu amo estar aqui, na minha casa, no meu lar. Relacionamentos saudáveis entre esposo e esposa. Eu já falei várias vezes, o filho precisa ver os pais bem, senão eles não ficam bem. Então, por isso que é aconselhável o pai ou a mãe, ou o pai quando chega do trabalho, a mãe também, eles ter um momento de sofá, de conversar primeiro, para depois o filho. Hoje nós vemos uma inversão disso. O pai, ele vai primeiro no filho, depois a esposa. Isso está errado. E o filho não consegue ver uma segurança dentro de casa por conta disso. Então, entre o marido e a mulher, precisa haver essa harmonia, para que haja um relacionamento saudável. Outra questão, a questão do caráter. O nosso filho, ele está crescendo, a nossa filha está vendo o nosso caráter. Ele precisa ter um bom caráter. Ele já tem uma personalidade que precisa ser trabalhada às vezes. A questão temperamental, se ele é mais introvertido ou extrovertido. A gente já falou algumas coisas em relação ao temperamento. Isso é muito importante. Porque o nosso filho está crescendo, ele vai projetar, às vezes, o seu pai. Quem não já fez algo que você, assim que você fez, você lembrou o seu pai ou a sua mãe? Nós já fizemos isso. Às vezes eu faço algo, poxa, meu pai fazia isso com a minha mãe, ou minha mãe fazia isso em casa, e eu estou reproduzindo aquilo. Se eu estou dizendo algo negativo, se é algo positivo,
vamos para frente. Mas algo negativo eu não posso ficar levando. Eu preciso dar um basta. Valores dentro de casa, valores sólidos. Sabe, o que eu tenho passado para minha filha, para o meu filho? O que eu tenho assistido dentro da minha casa? O que eu tenho ouvido dentro de casa? Quais as minhas amizades que entram na minha casa? Porque às vezes são pessoas que querem levar o mal, falar coisas para que seu filho ouçam também, e gera aquele relacionamento tóxico dentro de casa. Quando a pessoa chega, algo já começa a acontecer dentro do lar. Quem que eu tenho aberto a minha porta? Abrido não, é abridor. Quem que eu tenho aberto a minha porta para que a pessoa entre? Não é seletista? Não, não é seletista. Aqui a questão é quem que entra. Por quê? Porque isso vai refletir na minha família. Você pode ter certeza. Isso reflete. Então, quais são os valores que regem a minha casa? O dinheiro? Eu só falo em dinheiro lá dentro? Tempo todo. E pode notar, aquela pessoa que tem muito dinheiro, assim, só fala em dinheiro, porque a Bíblia, Jesus falou muito sobre dinheiro, por conta disso, porque o nosso coração, ele inclina a esse Deus, que é o Deus Mamon. Então, quando nós estamos sempre olhando para o dinheiro, retendo o que é do Senhor, retendo o que é da casa de Deus, retendo o que é para a família. Às vezes o filho está precisando de um calçado, o pai não compra. A filha está precisando de uma blusinha, o pai não compra. Retendo. Essa pessoa mesquinha, ela não prospera. É bíblico. O generoso não prospera. Porque ele retém, ele não abençoa. Quando eu abençoo, quando eu começo a abençoar, você vê como que vai ser, como que muda as coisas. Como que vai mudar. A insensatez de não ensinar os nossos filhos a andarem na fé, que isso sugere à família que Deus é uma opção. E aí, pai? E aí, mãe? Vai para a igreja hoje? Vamos ver se der. Vamos ver se der tempo. Não sei, acho que não. Depois eu não posso reclamar se ele não quer ir à igreja. Acontece de eu trabalhar com o meu filho, ensiná-lo no caminho do Senhor, e lá na frente ele escolher, falar, eu não quero. Acontece. Mas geralmente não deve ser assim. Se eu estou ensinando o meu filho nos caminhos do Senhor, ele vai trilhar esse caminho. Ou de repente ele desvia, isso é natural. De repente ele sai do caminho, depois ele volta. Entende? Então isso é natural. Mas o que eu preciso mostrar para ele, que eu estou andando na fé. E Deus não é uma opção. Deus não é opcional. O culto que eu estou aqui hoje oferecendo ao meu Deus, não é opcional. Eu estou aqui oferecendo o meu culto ao Senhor. O meu culto a Deus. E aprendendo um pouco mais da palavra dele. Amém? Deuteronômio. Vamos abrir a Bíblia lá, irmãos. Para a gente ter uma... Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6. Escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? Diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então não é apenas um momento, é sempre. É praticamente o tempo todo que você estiver com seu filho ou com a sua filha. Essa palavra eu preciso ensinar com persistência. Essa é a chave. Persistência. Não apenas, vamos ver, ele não quer ouvir, ele quer ficar no celular. Lógico. Se a geração é para celular, vai querer o celular. Você sabia que hoje uma pessoa comum, uma pessoa comum, que aos 18 anos, já assistiu 18 mil horas de TV. Você sabia? Aos 18 anos, a pessoa já assistiu, hoje está mudando um pouco por conta do celular, mas já assistiu 18 mil horas de TV. Quando ela chegar aos 65 anos, ela acumulou 9 anos e meio de televisão. Ao passo
que uma pessoa aos 18 anos, indo à igreja uma vez por semana, aos 65 anos, ela acumulou apenas 8 meses de ensino bíblico, discipulado, de comunhão. Olha a diferença. De 8 meses para 9 anos e meio. Então, o evangelho precisa estar dentro da minha casa também. Eu preciso estar ensinando para o meu filho, para aumentar esse número. Porque com 65 anos, eu vou ter apenas 8 meses de discipulado e ensino da palavra. Então, se eu tenho ensinado o meu filho dentro de casa, ele vai aumentar esse número. Hoje piorou com a questão do celular. Eu falei esses dias numa live, né? A criança ela é exposta, a criança, o jovem, o adolescente, até os 18 anos, ela deve ficar no máximo 2 horas no celular. Quem faz isso? Alguém? 2 horas no celular com 18 anos? Entende como que está a nossa sociedade, a nossa geração? Nós adultos, nós ficamos apenas 2 horas por dia no celular. Tem um programinha lá que ele te dá o tempo que você ficou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou assistindo Netflix, Amazon, alguma coisa assim. Então ele vai te dar todo o relatório. E aí, como que está? E minha vida com Deus? Por que às vezes eu não deslancho? Você sabia que aquelas pessoas criativas, elas precisam deixar um pouco isso de lado? Para criar alguma coisa, para inventar alguma coisa? Porque essas coisas atrapalham, essas coisas vão atrapalhando. Então, de onde os nossos filhos têm recebido os nossos valores? Pela mídia, que a mídia é enganosa, muito mais hoje, né? Que a fake news está em alta, ou através da palavra de Deus? Isso é muito sério. Isso é muito sério. De repente, a TV ou a internet que está ensinando o meu filho, ou sou eu que estou ensinando o meu filho. Ou algum retardado mental, perdão da palavra, que está nos YouTube da vida aí, começa a doutrinar o meu filho. Um chupeta das ideias. E as crianças estão assistindo aquela porcaria lá. Essas coisas tem que cortar pela raiz. Tem que cortar pela raiz. O cara é bobo, deixa ele ser bobo. Aqui ele não vai entrar. Dentro do meu lar eu vou cortar. Isso é sério. Tem uns bobões aí na internet, que quer ser youtuber, né? Aí fica lá dando trabalho para todo mundo, para os pais principalmente. Então a gente precisa tomar cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. Porque isso está fazendo os nossos filhos. Esse é o problema. Tá? Então se você vê com jeitinho, não precisa também, não sai batendo na criança, não é assim também. Isso vai piorar a situação. Converse, mostre. Porque nada muda de uma hora para outra. A gente precisa de um tempo. A gente precisa de ter mais a sensibilidade em relação a isso. Mas eu preciso observar que o meu filho está assistindo. Amém, irmãos? Sei que está friozinho aí. Eu não estou com tanto frio, mas está friozinho, né? Em terceiro, um lugar prazeroso. Lá em Salmos, não precisa abrir para lá não. Salmos 127, 3 e 4 fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Então, dentro de casa, eu preciso descontrair. Eu não sou obrigado a ser aquele ranzinza. Sabe aquele cara chato, aquele cara amarrado, que fica o tempo todo? Sai daqui, moleque. Sai daqui agora. Vai pra lá. E fica aquela cara fechada assim. Às vezes nós estamos ficando assim. Sabia? De repente nós estamos ficando já com a idade avançada, principalmente nós que estamos caminhando, né, para a velhice, nós ficamos meio que ranzinza. Eu não sou obrigado a ser ranzinza. Sabia disso? Quem é idoso já não precisa ser ranzinza. Antigamente falava essa palavra, né? Eu sei que é nova essa palavra para alguns, né? Ranzinza é o quê? É mal-humorado? Pessoa mal-humorada, pessoa meio... mais ou menos isso, né? Mas minha casa é um lugar prazeroso, eu gosto de estar na minha casa. Eu me divirto com meus filhos, com meu cônjuge. Eu tenho descontraído dentro de casa. Que a minha casa seja um ambiente alegre, seja divertido. Não seja aquele ambiente pesado, carregado, que chega ali, tudo que vai falar dá patada. Tudo que vai falar eu saio daqui. E eu não quero nem saber, não quero conversar, não quero fazer nada. Eu curto estar com a minha família.
A minha família curte estar comigo. De repente está uma paz, está uma tranquilidade. O pai chegou, vixe, lascou. Acabou. Acabou a tranquilidade, acabou a paz dentro de casa. Aí começa aquele ambiente hostil. Eu tenho sido assim? Será que na minha casa tem sido dessa forma? Na minha casa precisa ser um lugar prazeroso, um lugar onde até as pessoas de fora gostam de estar. Não, eu me sinto tão bem aqui, parece que emana uma paz, que é a paz de Cristo, é óbvio, mas emana uma paz aqui dentro, tão gostosa, eu gosto de ficar. E a minha família gosta de ficar? Então o ambiente também, o outro, para a gente finalizando, um ambiente para servir a Deus e as pessoas também. Em 1 Coríntios 16:15, fala assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanes, que é um homem, tá? Não é mulher, foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Eles têm se dedicado àqueles que eram da mesma fé também. Então, por que nós não podemos servir a Deus juntos? Por que a minha família não pode servir a Deus junto? Por que a minha esposa vai para a igreja, ela me chama e eu não quero ir? Eu estou cansado. Deixa eu falar algo sobre a preguiça. Eu estou lendo um livro que chama Pecados Aceitáveis. Que o pecado não aceitável é, por exemplo, adultério, isso aí, misericórdia, isso aí tem que mandar para o inferno. Mas e a preguiça, não é pecado? Por que eu aceito? Por que a preguiça é aceita pela sociedade? Eu não vou falar a questão do atraso, porque ele fala junto a questão do atraso, que o atraso também é pecado, que é um pecado aceitável na sociedade, tá? Que a gente só atrasa em alguns lugares, outros não. Eu vou falar da preguiça. Por que nós estamos aceitando a preguiça como um pecado aceitável? Por quê? Porque na verdade a preguiça, eu preciso me arrepender, porque muitas vezes, se eu estou em casa, faça esse teste, você já fez esse teste. Você fica em casa o tempo todo, vai dando tédio do ócio. Você vai ficando com raiva, você vai querer sair daquele... eu quero ficar deitado o dia todo. Eu, particularmente, tá? Respeito a tua opinião. Nunca pensei nisso. Eu sempre, desde pequeno, soube que isso é pecado. Hoje eu quero ficar deitado o dia todo, não vou fazer nada. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, né, trabalhamos sem férias às vezes, e quer ficar o dia todo cansado, deitado e etc. Mas você sabia que a preguiça excessiva não é boa? Isso é um pecado contra Deus, e a sociedade aceita. E eu preciso, quando eu falo estou cansado para quê? Para ir à igreja. Vamos numa churrascaria? Aí eu estou animado. Vamos comer um sushi? Essa palavra cansaço não existe. Mas quando eu falo ir à igreja ou algo semelhante, o cansaço paira. Infelizmente. Mas que isso mude, né? Eu posso servir a igreja na minha casa, servir os outros, os meus vizinhos. Tem gente, irmãos, nós trabalhamos no seminário após a nossa formatura por 4 anos. Tinha muitas pessoas, jovens, querendo ser missionários, e a primeira pergunta que eu fazia: você tem evangelizado, conversado com alguém? Tem um vizinho ao meu redor lá que eu não gosto dele, um outro vizinho também não sei o quê. Não evangeliza o vizinho. Aí queria ser missionário. Ninguém se torna missionário, se torna pastor, se torna alguma coisa. Porque esse é vocacional, ele já faz. A partir de hoje, o Júlio está aqui. Quantos anos, Júlio? 24. 24 anos. Vou me tornar pastor, do nada, assim. Puf. Não, ele já é. Entende? Estou dando um exemplo, né? Ele já faz o serviço. Agora não é assim, eu vou querer virar. Não funciona dessa forma. Então eu posso servir a Deus com os meus vizinhos, visitar um doente no hospital, não agora, né? Que agora está restrito. Mas eu posso fazer isso, ajudar pessoas, e não ajudar com aquela intenção que eu tenho falado sempre. Eu não vou ajudar que essa família, porque senão o demônio que está atormentando essa família vai voltar para mim. Isso não existe, não é bíblico, tá? Esqueça isso, que não está na Bíblia. Se você está lendo o livro de gente que não escreve bem, taca fogo no livro. A Bíblia não fala sobre isso, fala que eu tenho que animar, que eu tenho que incentivar pessoas a estar firmes no caminho de Deus. Não é porque eu estou ajudando essa família aqui, que está com vários problemas,
eu estou ajudando, o demônio vai deixar dela lá e vir para cá. Às vezes não é problema demoníaco. Mas é problema natural de um casamento. Não, eu não vou ajudar. Não vou, porque vai que minha família começa a ficar ruim também. São coisas que a gente precisa bater de frente, porque as pessoas estão falando isso o tempo todo. A gente ouve isso. Tem um casal lá que está com problema. Eu não vou porque eu estou com medo do diabo virar para o meu lado. Então, dá para ir lá? Eu falei, não dá. Vai você. E a pessoa não vai. Aí você tem que ir. É por conta do medo. A gente entende por um lado. Mas eu preciso ter um pouco mais de coragem. Um pouco mais de coragem, porque Cristo está à frente. Cristo é o nosso general. Eu não posso temer essas coisas. Amém, irmãos? Então que nossos filhos tenham a mesma empolgação para o trabalho e outras atividades dentro da igreja também, lá fora. Eu não tenho, a não ser que eu caí, vocês são testemunhas, hoje está sendo gravado. Eu não tenho nenhuma cogitação de aposentar aos 60 anos, 65, 70 anos. Não. Enquanto eu tiver vida, 100 anos, eu quero viver até 120, estou orando para Deus. Vamos ver, né? Se ele desejar, se não desejar também, eu parto. Até os 120 anos, trabalhando na obra. Agora, se eu ficar cansado, eu paro. Mas se eu tiver saúde, eu vou. Por isso que isso está relacionado à preguiça também. Por que eu quero parar? Se eu fui aposentado mais cedo, amém. Né? Deram aposentadoria, eu vou aposentar. Eu vou dizer, não quero. Mas eu estou dizendo no caso pastoral, tá? Agora não, pode parar. A não ser que eu ficar gaga, aí também tem que parar, né? Senão fica falando coisa com coisa e precisa dar um tempo. Não tem como. Mas se tem como você trabalhar, trabalhe. Trabalhe é bênção. Trabalhe é bênção para a tua casa, para a tua família. Isso é muito bom. Tem gente que não para, você sabia disso? A nossa cultura é diferente. Mas tem algumas culturas que não param de trabalhar. Porque na mente deles é assim, se eu paro, eu vou morrer. Eu vou continuar. Ou seja, em outro trabalho, porque alguns trabalhos exigem que ele saia, então ele sai, mas ele continua. Que nossos filhos tenham essa mesma empolgação para o trabalho, não somente secular, mas também espiritual. Então faça a sua família um time ministerial. Você nunca será um vencedor pleno se perder. Irmãos, vamos prestar atenção aqui, por gentileza? Você nunca será vencedor pleno se perder dentro de casa. Nunca. Perdeu dentro de casa, acabou. Você será um vencedor? Sim. Pleno, não. Então é muito importante a questão familiar. Muito importante a questão da família. Mas eu estou recomeçando. Então recomece. Minha família aqui não deu certo. Estou recomeçando uma nova família. Não deu, não teve como. Deus é um Deus de recomeços. Recomece certo. Recomece agora com Cristo à frente e vamos tocando o barco para que o Senhor derrame graça sobre nós. Derrame bênção sem medida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque muitas coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem por nossas casas, por nossas famílias. Amém? Então que o Senhor abençoe nossa casa. Que tenha os planos que Deus tem, que nós temos, que sejam planos abençoadores. Planos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Por gentileza. Dá para tocar o louvor? Está dando certo? Irmãos, o pessoal que trabalha no culto é uma correria que vocês não têm ideia. Então, para estar tudo funcionando é meio complicado, mas graças a Deus está dando certo. Nós vamos ouvir uma canção, gostaria que você cantasse. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Eu preciso declarar isso, não declarar palavras de derrota. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém
o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Cantar nosso Deus bem forte. Oi, Jesus. Nosso Deus, bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Vamos orar ao nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo, ó Pai, que nós estamos retornando, ó Deus, a ter o culto público, um culto, ó Deus, voltado ao Senhor, ó Pai. Que cada irmão, ó Deus, eu sei que algumas restrições ainda, mas nós estamos aqui. Obrigado por esse tempo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, estar sempre abençoando cada vida, ó Deus, em nome de Jesus. Cada pessoa que aqui está, que aquelas que estão assistindo também, esteja abençoando da mesma maneira, Senhor. Que em nome de Jesus tenhamos dias abençoadores aqui nessa terra. Pai, se porventura algum problema, algum contratempo com a nossa família, ó Pai, que seja desfeito em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, ó Deus, nossos filhos, nossos cônjuges, para em nome de Jesus tenhamos dias cada vez mais, ó Deus, dias alegres com nossa família, Senhor, e também com a família da fé, com a família de Deus, ó Pai. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Senta só um pouquinho, vou dar alguns recados. Depois eu gostaria de convidar o pastor Inácio e a Juliana para orar pela família, em nome de Jesus. Vai aparecer alguns avisos aqui. Se você deseja, nós estamos começando a igreja hoje, na verdade, aqui neste lugar, né? É uma inauguração, uma pré-inauguração ainda. Nós vamos, formular ainda, esperar mais um pouco para inaugurar de fato a igreja.
Então, se você deseja fazer o curso de integração, converse com a minha esposa, aquela que abriu o culto, que está ali atrás. E algumas coisas nós estamos cuidando, irmãos, por conta para o bem-estar também dos nossos filhos, tá? Eu nem sei porque eu estou falando isso agora, mas tem que ver depois. A próxima tela. Quilo do Amor, participe, algumas pessoas já estão sendo beneficiadas, algumas pessoas trouxeram, porque aqui ao lado é a casa da igreja também, que tem um escritório, e vai acontecer o Ministério Infantil. Por conta da determinação da Justiça, não é bom ainda as crianças estarem juntos, né? Por conta de... a gente precisa ter sabedoria nessa área também. Ainda o vírus está aí, então precisamos cuidar. Então, estamos cuidando em relação a máscara, álcool gel e etc. E se você pode trazer o Quilo do Amor, traga. Quarta-feira nós teremos o nosso culto aqui. Então, se você puder vir, trazer ou trazer durante a semana, nós estamos aqui de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas, aqui ao lado. Tá bom? Você pode vir ou conversar, precisa de algum aconselhamento, alguma coisa, nós estamos aqui. Culto de quarta, às 20 horas, não é 19 como domingo, mas às 20 horas, você é o nosso convidado especial. Tá bom? Hoje foi um teste, porque nós colocamos algumas faixas aí, porque se desse um número maior, nós teríamos que fazer 2 cultos aos domingos. Mas muita gente ligou, mandou mensagem falando que não viria, por conta do frio. Não que está passando frio, não é isso. Mas por conta de crianças também, né? Então preferiram ficar em casa. E é tranquilo em relação a isso, sem problema nenhum. Né? Mas se você puder vir à quarta-feira também, você será bem-vindo. Culto de jovens nós não estamos tendo ainda, tá? Porque nós estamos organizando as coisas ainda. E o nosso culto de celebração, todos os domingos, às 19 horas. Só algumas coisas bem rápidas. Por exemplo, o palco, os diáconos também, eu quero até agradecer a cada um dos nossos diáconos que tem trabalhado. São pessoas abençoadoras, que nos ajudam muito e ajudam, lógico, a obra de Deus. Até nossos diáconos também estão de olho para que nenhuma criança suba aqui. Por quê? Tem um púlpito que pode cair, temos tomadas ali 110, 220, lá atrás também, por isso que a gente ergueu um pouco a base, né, para que criança, porque é perigoso, e a gente precisa preservar. Como minha esposa disse, quando tiver essa linha, deixar o filho lá e vir para o culto. Está bem cuidado, qualquer coisa, vem um tio ou uma tia avisar, tá bom? Fica despreocupado em relação a isso, porque vai dar tudo certinho. E a gente também precisa tomar um cuidado enorme com aquela cortina lá no fundo, porque estava dando muito eco aqui. Então a gente colocou aquela cortina. E para ela soltar, sujar e rasgar e etc., a gente precisa cuidar, né? E criança já viu, criança ela vai correr, ela vai querer puxar, brincar, a gente precisa tomar esse cuidado. Obrigado, irmã Iraci, que está sempre aqui conosco, a irmã Iraci e o irmão Zé ajudando a fazer as coisas também. A Cesta do Amor, falar com a Joelma. Pulou a Cesta do Amor? Não, né? Tá, mas qualquer coisa fale com a Joelma, entendi já. Qualquer coisa estiver precisando, tá? Converse com a Joelma. Algumas pessoas, nesse tempo, acabam perdendo o seu trabalho ou diminuindo o seu salário. A gente entende e a gente, como igreja, estamos trabalhando para ajudar. Porque quem não sabe, nós estávamos na Bolívia, aqui pertinho. Estamos indo para cá. Nós temos 3 anos apenas de igreja. Então, nós não temos prédio próprio, nós não temos, igual alguns, nós vemos por aí, né? Muito dinheiro em caixa, nós não temos isso. Nós estamos vivendo pela fé. E Deus tem nos abençoado, irmãos. Surpreendentemente, o tesoureiro está ali, que não deixa mentir. E o vice-tesoureiro está ali, está parecendo Bob Marley hoje. Está ali, não deixa mentir. Que Deus tem nos surpreendido. Deus tem nos surpreendido, porque nós temos aluguel para pagar, muitas outras coisas para pagar, e Deus tem nos abençoado. Amém? E obrigado você que tem dizimado, ofertado, para que essa obra avance. Você vai ver que o seu dinheiro é muito bem administrado aqui nessa igreja. Nós queremos fazer assim um máximo. Depois, agora é comprar um terreno e construir uma igreja. Nós não vamos parar. Nós vamos adiante. Nós vamos sempre avante, avante, avante. Amém? Gostaria de convidar o pastor Inácio, a Ju aqui. Nós vamos orar pela família. Vamos colocar em pé, irmãos? Aqui em cima, por gentileza. Olhe por tua casa. Eu não sei o que você tem passado, você tem vivido. É lógico, e algumas pessoas não vão falar,
mas ore ao Senhor nessa hora. E obrigado mais uma vez que você veio aqui nessa noite. Boa noite, graça e paz. Antes de nós fazer a oração, eu queria avisar a igreja, se alguém precisar de máscara, né, procura o pastor Ricardo, ele tem o meu contato, quem me conhece, a gente tem máscara lá para doar. Então, esse é um recado que eu queria dar para a igreja, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, Pai. Ó Pai, que a sua graça, o seu poder, meu Deus, possa estar sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos voltar para os nossos lares, Senhor, nos protegidos, Senhor, pelas suas mãos. E eu coloco, Senhor, na sua presença, cada família aqui representada, Pai. Que cada família, Senhor, seja grandiosamente, Senhor, invadida, Senhor, ó Pai, pelo seu Espírito, Senhor. E que cada vida, Senhor, possa se encher, Senhor, da sua graça, Pai. E que esses momentos que o Senhor nos proporcionou nessa noite possa continuar todos os dias, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos parentes, primos, Senhor. Sobrinhos, Senhor, tios, Pai, avós. Cuida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que a nossa família, Senhor, seja uma família próspera, Senhor, na sua presença. E que tudo, Senhor, que não for do seu agrado, que não for da sua vontade no nosso meio, tira, Pai. Nos conduza, Senhor, no caminho perfeito, que nós possamos chegar, Senhor, no alvo que é a cidade santa, meu Deus. Nos leva, Senhor, como família de Jesus Cristo, Senhor, todos juntos, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você pode, em determinação da justiça também, nós não podemos ter muita comunhão ainda, tá? Então assim, se você puder depois, não tá muito ajuntamento, por isso que nós não vamos nem chegar muito perto aí um do outro, né, todos, por conta que a fiscalização vai estar passando, isso foi bem avisado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos nos prevenir. Porque fechar uma igreja e dar uma multa alta não é legal. Amém? Então, levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que você tenha uma semana abençoada. Você que nos visita pela primeira vez, que você possa estar retornando em nome de Jesus. É uma bênção, tá bom? Deus te abençoe, vá em paz.